Olá! Finalmente eu vim aqui cumprir a promessa que eu tinha feito a vocês de trazer essa discussão, essa reflexão sobre espiritualidade e política. Será que são temas que realmente devem ser tratados separadamente? Vamos entender um pouquinho isso? Então, antes da gente começar essa fala, antes da gente começar essa conversa, eu quero dizer que esse vídeo está sendo gravado tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Então, se você ainda não é assinante, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá no YouTube, faz a tua inscrição no canal, ativa o sininho e dá também o teu joinha, porque isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho, tá bom? E se você está aqui no Instagram, então compartilha. Se você acha que esse papo está interessante, se isso daqui vale a pena, compartilha com as pessoas, compartilha com quem merece saber, tá bom? Bom, vamos lá, espiritualidade e política, né? Eu fiz 2 enquetes e eu achei os resultados bem interessantes. Na primeira, eu perguntei se espiritualidade e política precisavam ser tratados separadamente, e 60% das pessoas disse que sim. Na segunda enquete, eu perguntei se espiritualidade e religiosidade eram sinônimos, e 100% das pessoas disseram que não. Bom, com base nessas 2 enquetes, vamos lá para essa conversa. Primeiramente, é realmente importante a gente separar as coisas. Espiritualidade não é religiosidade, tá? Quando a gente fala de religiosidade, a gente está falando do nosso vínculo a uma prática que é realizada, a um conjunto de práticas, de dogmas, de leis que são abraçados por um grupo. Quando um grupo se reúne em torno de um pensamento comum, a gente está falando de uma organização política. Então, religiões são, sim, organizações que se reúnem politicamente. São pessoas que se identificam com determinado grupo e não com determinado outro. Quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de um contato, de uma maneira de se ligar, de se vincular, até mesmo de se compreender dentro desse contexto, se entendendo como uma parte de um contexto maior, né? Então a gente tem toda a liberdade de fazer o rito que a gente quer, de se vincular à divindade da maneira como a gente quer. A gente está falando de espiritualidade, do contato com o nosso aspecto espiritual, do nosso aspecto energético. Até mesmo a pessoa que não acredita em Deus, ela se reconhece dentro desse mundo como pertencente a um complexo, a um sistema maior, né? Então, existe uma atividade espiritual, tanto que em algumas línguas, inclusive, o próprio termo espírito é confundido com razão, né? No francês se diz muito, por exemplo, me vem ao espírito, em português também. Então, quando a gente fala de uma prática espiritual, quando alguém diz que é espiritualizado, você consegue perceber que dentro do nosso contexto tridimensional, onde a gente busca se associar, se reconhecer dentro de grupos, de tribos, onde a gente busca se fazer aceitar, onde tudo precisa ter uma forma, porque tudo está na ordem do visível, tudo está na ordem do provável. Isso é a terceira dimensão. É esse mundo em que a gente vive. Então, dentro desse mundo em que a gente vive, quando a gente adota uma postura espiritualmente livre e liberta, a gente necessariamente está sendo subversivo. A gente já adotou uma postura política diante de grupos políticos que são hegemônicos, no caso religioso. E isso eu estou falando mesmo em estados laicos, tá? Então, como o Brasil, né? Então, a gente tem um estado laico, mas que é majoritariamente cristão, né? Então, católico, evangélico, sobre diversas vertentes, os ortodoxos também estão aqui presentes. E aí a gente fala de um sem número de religiões, a gente não vai estar aqui enumerando isso daí. Mas isso daqui é só para pincelar um pouco como, de fato, a gente não pode desvincular uma coisa da outra. Até porque política, quando a gente vai para a essência da palavra, vem do grego politicos, né? Que pretende o bem comum. É o bem da comunidade. Então, é um conjunto de práticas, de leis, que às vezes a gente absorve até de maneira tácita, de modo a que a nossa convivência terrena possa passar da melhor e mais fácil maneira, da melhor e mais elevada maneira.
Ou seja, a gente reconhece qual é o nosso lugar, qual é o lugar do outro, o que é correto, o que é que não é correto fazer, e a gente age politicamente. Então, quando a gente pensa que a política e a espiritualidade, ou a política e a religião não podem ser tratadas de maneira conjunta, a gente, na verdade, está tendo uma distorção do que é religião e também do que é política, porque a gente se vincula a política ao ato eleitoral. E aí sim a gente vê, né, religiões adotando, né, posturas políticas, né, elegendo seus candidatos. Uma grande parcela dos candidatos nessa eleição, eu estou gravando esse vídeo aqui no portal 11/11, e nesse domingo a gente vai ter eleições, então uma grande parcela dos candidatos porta o nome de irmão, de irmã, de pastor, né? Então bota o nome da religião envolvido, e nesse sentido, eu não quero dizer nem que sim, nem que não, nem que deva, nem que não deva, mas, de fato, a gente está falando de grupos políticos que ocupam espaços políticos. Então, quando a gente fala de política, como eu estava dizendo, a política é esse conjunto de leis e de práticas que sim é maior do que nós, que sim está além da nossa vontade. A política, como eu estava dizendo, não se resume ao ato eleitoral. A maneira como eu me remeto à minha esposa, à minha parceira de vida, e que eu negocio com ela escolhas para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para a nossa alimentação, é uma política que se faz domesticamente. A maneira como você lida com o seu vizinho. Então a política está presente no nosso dia a dia, em tudo, em todos os nossos atos. Aristóteles já dizia, né, que a política é a maior de todas as artes, e todas as artes estão a ela sujeitas. Então, a gente não tem como desvincular a nossa própria prática diária de um pensamento político. Se eu me entendo como um ser espiritual, né, e eu me entendo como parte de um contexto maior, como parte de um mundo, de um universo, de uma natureza, a maneira como eu me relaciono com esse mundo é política. Então, se, por exemplo, eu evito jogar o lixo no chão, eu evito poluir as praias, eu decido não comer carne, enfim, eu adoto uma postura para a minha vida pessoal, essa postura, ela é espiritualizada e é também política. As coisas não estão desvinculadas. Pessoalmente, eu encaro a política como aquilo que, nessa dimensão, dentro do nosso comportamento humano, tridimensional, a gente conseguiu se aproximar o máximo possível. Aquilo pelo qual a gente conseguiu se aproximar do que seria o ato do Criador, né? O ato do universo, de criar todas as leis às quais a gente está submetido. Vamos entender, a gente está num universo em que a gente está sujeito às leis universais. A gente não tem como fazer o sol parar de surgir, nem a lua parar de surgir, ou a chuva deixar de cair, ou fazer a chuva cair, né? Ainda que hajam técnicas como isso, se não tem nuvem, não tem chuva, né? Então, a gente não tem como controlar o que é maior do que nós. Mas a gente criou um sistema de comportamentos, de regras, que às vezes são legais, e a política não está na lei, a política está na ordem com a qual a gente entende o que é certo e o que é errado, o que se deve e o que não se deve fazer. E isso é maior do que nós, né? Isso é maior, e isso determina as minhas escolhas. Eu não posso dizer que eu fiz algo que eu tenho consciência que era prejudicial a alguém, se eu tenho consciência, sem saber das consequências que isso pode implicar para mim. Isso é político. E isso também é espiritual. Na medida em que essa escolha me afeta o meu bem-estar, afeta a minha paz de espírito. Então, não tem como desvincular espiritualidade e política. A política talvez seja a mais espiritual das atividades humanas. Talvez ela devesse ser tomada dessa forma. Assim como a espiritualidade está no nosso dia a dia.
eu já falei em outros vídeos que espiritualidade, sim, ela está naquela prática, naquele rito da meditação, do rito, do banhozinho, do cristal, da oração, da missa, do culto. A espiritualidade está aí presente, mas ela está presente no nosso dia a dia, no respeito aos pais, na boa convivência com os vizinhos, no perdão que se dá, no boa tarde, no boa noite. Isso é ser espiritual. Como é que eu posso te ajudar? Isso é ser espiritual. E isso também é ser político. Existem ainda posturas espirituais com as quais a gente supostamente não deva se envolver com a política, né? Bom, vamos entender onde é que isso quer chegar. Bom, quando a gente se envolve com os temas tridimensionais, necessariamente a gente tem uma baixa na nossa frequência. E quando a gente está numa busca espiritual, quando a gente se envolve demais com os fatos da política, é como se a gente estivesse deixando de compreender que tudo pertence a uma ordem maior e que está tudo no seu devido lugar, apesar de eu não compreender e apesar de eu não concordar com certas coisas, mas tudo está cumprindo um papel. Isso não significa que eu não possa emitir a minha opinião sobre o que acontece. Isso não significa que eu não deva me posicionar sobre o que acontece. A gente precisa entender também que dentro da ordem espiritual, um dos grandes pecados é o pecado da omissão. E quando a gente medita para poder adquirir a capacidade da contemplação. E a contemplação não significa observar e não agir. A meditação, por exemplo, é uma capacidade que a gente tem de se autoconhecer e de estar no momento presente, de estar em estado presente, para que a gente possa agir ao invés de reagir. Quando a gente reage, a gente está sendo movido por forças reacionárias. Quando a gente contempla e a gente decide como, de que maneira, com que qualidade de energia e o quanto eu devo agir, eu estou sendo espiritual. Pensa nisso. Agora, no meu humilde entendimento, eu acredito que um líder espiritual, alguém que exerce uma liderança espiritual, ao se posicionar politicamente, tampouco deve induzir alguém a adotar uma postura política, a adotar uma postura política que seja a sua, né? A desse líder. Como induzir alguém a votar em determinado candidato. Não que ele não possa exercer esse papel cidadão, mas é um papel cidadão. Na medida em que a gente exerce uma liderança espiritual, a gente precisa saber que a gente tem um grande poder de convencimento. E isso precisa ser tomado com grande responsabilidade. A falta nessa responsabilidade também é um grande pecado. No meu entendimento, um líder espiritual, mais do que indicar um candidato, deve fazer as pessoas refletirem o que é aquele benefício, o que é que está sendo feito, qual é a realidade. Fazer refletir sobre a realidade, trazer ao questionamento, para a partir daí a pessoa chegar à sua própria decisão, à sua própria conclusão acerca dos fatos, ao seu próprio posicionamento. Uma verdadeira liderança espiritual, ela é libertadora. Ela não induz você a nada. Ela te incita a refletir e chegar às suas próprias conclusões de uma maneira livre, libertária. Então é isso, ser de luz. Se você gostou dessa reflexão e gostaria de ter outras reflexões desse tipo, eu te convido. Vem para o Meditação de Quinta, os nossos encontros semanais, onde toda semana a gente tem uma reflexão parecida com essa, sobre temas do nosso dia a dia, para a gente entender melhor o mundo em que a gente vive, o nosso universo energético, a nossa natureza multidimensional, falarmos de terceira, quarta, quinta dimensão, falarmos sobre práticas espirituais, espiritualidade de uma maneira muito liberta, para a gente se conhecer melhor. É realmente um ambiente de automelhoramento, de autoconhecimento, onde, sempre ligado a um tema, a gente tem uma prática meditativa diferente que a gente pode carregar para o nosso dia a dia e fazer essa transformação pessoal e, a partir da nossa transformação pessoal, transformar essa realidade num ambiente muito melhor para todos nós. Eu te faço esse convite. Vem para a Meditação de Quinta.
Eu sou Lilo Freire e eu sou infinitamente agradecido por ter me acompanhado até aqui. Amém, axé, arro, namastê e evoé.